Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Terça-feira, dia 3 de dezembro do ano 2024. Terça-feira, 3 de dezembro do ano 2024. E somos gratos a Deus. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor e por Ele nos permitir de nós estar aqui nesta manhã de terça-feira para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira da Igreja Luz para os Povos, aqui na cidade de Cacequi, onde estamos situados na rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular. Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular. Nossas reuniões, quarta-feira, sexta-feira, 19h30, domingo, 18 horas. E para nós é um grande privilégio estar aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu e para os nossos corações. Estamos começando com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Bom dia, Mari, na cidade de Taquarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, minha irmã. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida desde agora e para sempre. Hoje amanhecemos com a temperatura um pouquinho baixa aqui na cidade de Cacequi. Já desde ontem de noite já deu uma descida na temperatura depois de que passamos na madrugada de segunda-feira ou na noite de domingo, melhor dito, por uma leve tempestade aqui na cidade. Nós começamos no dia de ontem. Vamos estar orando sim, minha irmã. Claro sim. Claro que vamos estar orando por essas vendas aí, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha abrir portas, e que Deus venha mandar-lhe clientes sérios, comprometidos, que a senhora possa ter êxito nesse novo empreendimento. Se colocar nas mãos do Senhor, Deus vai operar grandes coisas sobre a sua vida. Nós começamos no dia de ontem falando sobre Eira. E hoje vamos continuar falando sobre uma nova eira, ou uma eira. Que era uma eira? A eira era o lugar onde se levavam os grãos para serem preparados para logo armazenados. Ali era separado o grão da palha, era um peneirado, eram em lugares planos, um piso duro, muitas vezes de chão batido. Mas vamos à palavra de Deus nesta manhã. Versículo número 24 da palavra do Senhor. Versículo número 24 do capítulo número 24 de 2 de Samuel. Capítulo 24, verso 24 de 2 de Samuel. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo o devido preço. Não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Quem estava comprando o rei Davi? Estava comprando uma eira. Estava comprando o lugar de trabalho de Araúna. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata.
E edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. A eira, poderíamos dizer também que é um lugar de julgamento. É um lugar de julgamento. Vamos entender por que Davi tinha a necessidade de comprar a eira deste homem chamado Araúna. Ele era um jebuseu. Alguns dizem que Araúna poderia ser até um título dele como um rei dos jebuseus, que agora já tinha sido conquistada por Davi. Davi é aquele rei segundo o coração de Deus. Davi foi o sucessor de Saul. Davi não ocupou o trono até a morte de Saul, sabendo ele que ele era o verdadeiro rei de Israel. Ele não usurpou, ele não se levantou contra Saul. Mesmo Saul perseguindo-o reiteradas vezes, Davi não se levantou contra Saul. Uma vez teve a oportunidade de matá-lo dentro de uma caverna e não o fez. E assim várias vezes ele poderia ter eliminado a Saul, pois, em definitiva, Saul estava perseguindo a Davi para matá-lo, pois tinha uma grande inveja de Davi. Essa inveja, ela surgiu desde o momento em que Davi, ainda sendo um jovem, derrota ao gigante Golias. E as mulheres começaram a cantar de que Saul vencia seus 1000 e Davi aos seus 10.000. E isso começou a despertar inveja no coração de Saul. E a inveja então o levou a perseguir a Davi. Bem, depois da morte do rei Saul, depois da morte do rei Saul, Davi veio ocupar o trono. Vai chegar um determinado momento que todo Israel vai se reunir com Davi e reconhecê-lo como o seu rei. Davi vai vencer muitos reinos, muitos exércitos, vai trazer prosperidade para a nação de Israel. Vai ser um tipo de adoração a Deus. Agora já, lá no final do período de Davi, do reino de Davi, ou da vida de Davi, como você queira chamá-lo, já nos seus últimos anos, a palavra de Deus vai começar nos dizendo, no capítulo 24, no versículo número 1, da seguinte maneira: tornou a ira do Senhor acender-se contra Israel, contra os israelitas. Tornou-se a acender a ira do Senhor contra os israelitas. Esta expressão, nós vemos ela muito no livro de Juízes. No livro de Juízes é praticamente uma constante de que o povo se rebela contra Deus e Deus fica irado contra o povo. E cada vez que nós levantamos contra Deus, vêm as consequências sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Claro que sim, vêm consequências dramáticas sobre nossas famílias. Agora, a palavra de Deus vai dizer também que ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Ele vai incitar a Davi em contra do próprio povo para fazer um censo. Que isto vai trazer um desconforto
ao seu comandante, chamado Joabe. Porque ele vai dar a ordem a Joabe de percorrer todas as terras de Israel, todas as cidades, aldeias, vilarejos. E ali então ele vai ter que fazer um censo do povo para que ele venha saber o número daqueles homens que podem estar aptos para a guerra. Então disse Joabe ao rei, no versículo número 3 de 2 Samuel 24. Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército, e saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. E aí começa um trabalho exaustivo de Joabe, exército, de levantar um censo do povo de Israel. Vamos entender. A ira de Deus se levantou contra Israel. Deus incitou a Davi a fazer um censo. Vamos ir acompanhando a história. Assim, diz a palavra de Deus, no versículo número 8, assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada. E em Judá eram 500.000. Então, isto quer dizer que nós temos 800.000 mais 500.000, isto vai fechar 130.000 soldados que tinha Davi. Agora, a ira de Deus se levantou contra Israel. Davi era o rei de Israel. Davi era o rei de Israel. E Davi vai fazer algo que não somente vai desagradar o seu comandante chamado Joabe, como também vai desagradar a Deus. Veja bem a situação na qual Davi está, mas quem levou tudo isto, quem incitou tudo isto, foi Deus. Agora você pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus animou, incitou, encorajou a Davi fazer um censo do povo, quando isto era considerado pecado? Deus queria tratar com o povo, mas Deus também queria tratar com Davi. Talvez, isso é uma suposição minha, não está escrito na palavra de Deus, mas é uma suposição. Talvez Davi estava, como se diz hoje em dia, ou aqui na nossa região, ele estava se achando, ele estava acreditando mais no seu próprio exército que no próprio Deus. Então Deus quer tratar com a vida de Davi, quer mostrar para Davi que o orgulho não leva absolutamente a lugar nenhum. E Davi era um homem que tinha um coração muito sensível à voz de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi um rei segundo o coração de Deus. Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração muito sensível. Ele era muito sentimental. Ele se arrependia das suas falhas e dos seus pecados.
palavra de Deus vai nos dizer no verso número 10 do capítulo 24 de 2 de Samuel o seguinte: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém o Senhor peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando Davi recebe a notícia do censo, da população, dos soldados, enfim, de tudo que tinha em Israel, a palavra de Deus vai dizer que sentiu Davi bater o coração depois de haver recenseado ao povo. Bateu-lhe o coração. Ele, como dizer, ele tomou consciência daquilo que ele tinha feito. Disse, poxa, eu pequei, eu errei, eu fiz algo que não agrada a Deus. E ele vai pedir perdão ao Senhor imediatamente. Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Cacequi. Davi vai pedir perdão a Deus. Mas voltamos lá ao versículo número 1 do capítulo 24 de 1 Samuel, de 2 Samuel, perdão, donde vai dizer que irou-se Deus contra Israel e incitou a Davi a fazer um censo. Só que este censo é um pecado. Davi talvez estava decepcionado, estava cegado com aquilo que ele estava sentindo, com a capacidade do seu exército, com as vitórias que tinha tido. E Deus sacode a Davi para ele abrir os seus olhos. Às vezes Deus nos sacode também, para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Às vezes pensamos que está tudo bem, e pensamos que estamos servindo ao Senhor, que estamos adorando ao Senhor, que estamos fazendo tudo certo, quando na realidade está tudo errado aos olhos de Deus. Mas antes que Deus venha nos sacudir, vamos fazer uma autocrítica das nossas vidas. Vamos nós esquadrinhar a nós mesmos para ver como estão as nossas ações perante o Senhor. Como estão nossas ações perante o Senhor? Estamos fazendo realmente o que agrada a Deus ou estamos fazendo aquilo que nós achamos ou acreditamos que agrada ao Senhor? E não estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um grande mal que existe nos nossos dias de hoje. Que nós acreditamos, e tem centenas e centenas de pessoas que acreditam isto. E que colocam seus próprios pensamentos antes que os pensamentos de Deus. Que colocam a sua própria vontade antes que a vontade de Deus. Acontece. Deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, acontece com todos nós. Mas Deus, de uma maneira ou de outra, Ele nos sacode para que nós venhamos cair da realidade e venhamos ver a falha que estamos cometendo e venhamos corrigir estas coisas nas nossas vidas.
venhamos corrigir aquilo que está errado nas nossas vidas. Aquilo que no começo parece ser a vontade de Deus, pode ser um grande pecado. E a consequência veio. A consequência veio sobre Davi. A consequência veio também sobre o povo. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Versículo número 12. O profeta Gade, enviado por Deus. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas, para que o faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Ou seja, o próprio Deus tinha enviado ao profeta Gade. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000 homens morreram. Está dizendo a palavra de Deus aqui. Então viu o Senhor a peste de Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. 70.000 homens iam morrendo em Israel. Agora, vejamos como Davi conhecia Deus. Dentro de tudo isto que está passando, descobrimos aqui que Davi realmente conhecia o caráter, as virtudes de Deus. Você conhece o caráter, as virtudes de Deus? Você realmente conhece ao Deus ao que você supostamente diz que serve? Você conhece ao Deus que Ele resgatou do pecado? Você conhece ao Deus, verdadeiramente conhece o Deus que entregou o seu Filho unigênito para que morresse no meu lugar? Conhecemos nós realmente ao Deus ao qual servimos? Davi conhecia ao Senhor. Por isso ele prefere cair nas mãos de Deus, porque as misericórdias do Senhor são para sempre. São para sempre. Porém, a consequência veio. Agora, outra coisa a destacar-se nesta passagem bíblica é o relacionamento, a intimidade, o conhecimento que Davi tinha de Deus, ou que tinha com Deus. Conhecimento, a comunhão, a intimidade. Ele caminhava praticamente com Deus. Por que digo isso? Porque Deus vem dar uma oportunidade a Davi de arrependimento e dele escolher a sua própria punição. Quantas oportunidades Deus já tem lhe dado? Quantas oportunidades Deus já tem lhe dado e continua lhe dando, e não existe arrependimento na sua vida? Ou na minha? Por que não? E não existe arrependimento.
E Deus está dando a oportunidade. Está vendo que as coisas não estão indo nada bem. Está vendo que as coisas não estão caminhando nada bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas mesmo assim, persiste no seu próprio esforço, porque é orgulhoso ou orgulhosa e não quer dar o braço a torcer, como se diz comumente. E Deus está tratando com você. Só que você não percebe isto. E como não percebe, porque o orgulho é tão grande que não pode arrepender-se e voltar a ser usado ou usada por Deus. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna ou Jebuseu. A eira é lugar de juízo. A eira é lugar de arrependimento. A eira é lugar de adoração. A eira é lugar de tratamento. É o lugar onde se separa o trigo, ou o grão, melhor dito, da palha. Agora, tem algo muito interessante nesta eira de Araúna. Ela estava no Monte Moriá. Ela estava ali no Monte Moriá. O Monte Moriá, onde lá em Gênesis capítulo 22, Abraão vai levar o seu filho para ser sacrificado ali no Monte Moriá. Quando levou a Isaac. E ali Deus vai prover o animal do lugar de Isaac. E Abraão vai dizer: Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor. Ali está o anjo, então, disposto a cumprir a ordem do Senhor e agora ir contra Jerusalém. Mas quem está em Jerusalém? Quem está na fortaleza de Sião? Quem está ali? Ali está Davi, o rei segundo o coração de Deus, arrependido, orando, clamando ao Senhor. A palavra de Deus não diz, mas ele deveria estar em jejum, deveria estar em roupa de silício, em amargura, em tristeza, arrependimento do seu pecado, da sua falha com Deus. Estava no Monte Moriá. A eira de Araúna estava no Monte Moriá. Moriá está formada por duas palavras hebraicas. A primeira dela é more, que quer dizer ensinar, que quer dizer, sim, ensinar, que quer dizer instruir ou mostrar algo. Monte Moriá é o lugar da instrução, é o lugar do ensinamento. E a segunda palavra é Yah, que quer dizer Deus. Então, se juntamos a palavra Moriá, quer dizer Deus nos ensina, Deus nos dá instrução, Deus nos mostra, Deus nos leva por caminhos seguros. Agora a pergunta é: estamos nós dispostos a receber os ensinamentos de Deus? Estamos nós dispostos a permitir que Deus nos mostre o verdadeiro caminho? É necessário que passemos pela eira de Araúna. Araúna ou Jebuseu. Ele vendeu aquele lugar para Davi.
Para quê? Para levantar um altar. Seu altar está quebrado? Seu altar está quebrado. Ou talvez nem altar tenha mais. Quando falamos em altar, estamos falando em sentido figurado. Você parou de orar, você parou de adorar, você parou de congregar, você parou e ficou parado no tempo. É tempo de ir até a eira de Araúna. É tempo de aproximar-nos à eira de Araúna, no Monte Moriá. Monte Moriá tem 830 metros de altura. Lá em cima, lá no Monte Moriá, restabelecer o nosso altar. Reconstruir o nosso altar de consagração, de oração, de adoração ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado e meu Deus do céu, eu te louvo, Senhor, e te adoro nesta manhã, ó Pai, porque tu eres um Deus grande, porque para sempre é a tua misericórdia e a tua bondade. Senhor, derrama da tua graça, Senhor amado, sobre nossas vidas, sobre aqueles que estão conectados, sobre aqueles que irão assistir este vídeo, para que, Senhor, nós possamos rever algumas situações por as quais estamos passando, meu Pai. Senhor, e que teu Espírito Santo nos venha convencer, teu Espírito Santo venha nos dar, ó Deus, o entendimento, a sabedoria, para que venhamos ter nossas vidas, ministérios totalmente restaurados, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o trabalhador ou o estudante que está saindo nesta manhã. Leva-o em segurança, guarda-o, protege-o e livra-o de toda sorte de males, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Vá até lá o nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal. Nós não temos nenhum interesse em... Como poderia explicar? Não temos nenhum interesse na parte financeira, vamos dizer assim, do YouTube. Mas sim, se você curtir, se você comentar, se você se inscrever no canal, o YouTube vai entender que é um conteúdo importante. Então vai distribuir para mais pessoas. Então, com o simples fato de você utilizar o seu dedo, curtir, inscrever-se no nosso canal, você já está sendo um pregador do Evangelho, está nos ajudando, está levando esta palavra de Deus a outras pessoas. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.